Boa noite, alunos de Matemática do Ensino Fundamental 2. Estão à aula de sexto ano, onde nós trabalharemos números naturais, com alguns tópicos: antecessor e sucessor, números consecutivos e algarismos, certo? Primeiro passo, vamos observar a questão antecessor e sucessor. Bem simples, a gente aprende isso no Fundamental 1. Se eu tenho o número 5, quem vai ser seu antecessor e seu sucessor? Logo, o antecessor de 5 é 4, o que vem antes dele. Sucessor, que vem depois dele, vem ser o número 6. Porém, se nós perguntássemos quem é o antecessor e o sucessor par do número 6, observa a pergunta, aqui é antecessor e sucessor normal. Aqui eu estou perguntando antecessor e sucessor par. O antecessor do número 6 par é o número 4. E o sucessor do número 6 par é o número 8. Tirando dos dois locais, o número 5 e o número 7 por serem ímpares. E por último, se eu peço a vocês para identificar quem é o antecessor e o sucessor ímpar do número 7. O antecessor ímpar do número 7 é o número 5. E o sucessor ímpar do número 7 é o número 9. Até aí, bem tranquilo, simples e fácil. Vamos observar agora quando não está apenas números. Por exemplo, se tiver, descubra quem é o antecessor e o sucessor de x mais 1. O antecessor de x mais 1 é x. E o sucessor de x mais 1 é x mais 2. Certo, professor? A teoria está até fácil de entender, mas como é que eu provo que isso é verdade? Você atribui qualquer valor que seja a x. Digamos que x vale 3. Vamos atribuir nesses 3 números para ver o que vai dar. No lugar de x eu coloco o número 3. Aqui, 3 mais 1. Aqui, 3 mais 2. Observem que eu substituí o x por 3 nas 3 ocasiões. Lembrando que esse é o número que foi dado, x mais 1, o que vem antes dele antecessor, depois dele sucessor. Vamos lá. Fica 3, 4, 5. Quem é o antecessor de 4? 3. Quem é o sucessor dele? 5. Está aí uma revisãozinha de antecessor e sucessor para vocês. Agora vamos falar um pouco de números consecutivos, certo? Números consecutivos nada mais é do que sequenciais. A palavra consecutivo quer dizer a mesma coisa de seguidos, números que vêm um em seguida do outro. Logo, se eu pedir a vocês, determine 3 números consecutivos do número 5, vem a ser 6, 7 e 8. Eu pedi 3 números consecutivos. Se eu tivesse pedido 3 números consecutivos pares do número 6. 8, 10 e 12. E por que pulou de 2 em 2? Porque eu pedi consecutivo pares. Logo, o número 7, o número 9 e o número 11 não podem estar aqui, já que eles são ímpares. E por último, se eu tivesse dado o número 7 e tivesse pedido para vocês encontrarem os números consecutivos a ele ímpar, no caso, 3 números, seria 9, 11 e 13. 3 números consecutivos a 7 ímpares, ok? Da mesma forma que eu disse a vocês que pode ser pedido em questão de antecessor e sucessor com a incógnita x, para descobrir quem é o antecessor e o sucessor, podemos também pedir aqui para que vocês determinem quem são os 2 ou 3 sucessores ou consecutivos a x. Logo, quem é o consecutivo de x? O primeiro, x mais 1. O segundo,
x mais 2. O terceiro, x mais 3. Como é que eu provo isso? Atribuindo qualquer valor que você queira a x. Eu vou atribuir o valor 5, por exemplo. Substitui onde tiver x pelo valor 5, nós teremos 5, 5 mais 1, 5 mais 2, 5 mais 3. Resolvendo, 5, 6, 7 e 8. Observe que eu pedi 3 consecutivos de x. X, nesse caso, seria o número 5. Quem são os consecutivos dele? 6, 7 e 8. Ok? Também uma revisão básica de números consecutivos. Vamos falar um pouquinho agora de algarismos, certo? Primeira coisa que você tem que recordar. Algarismo e número não é a mesma coisa. Algarismos são as simbologias que você utiliza para representar um número. Exemplo, o número 1. Esse símbolo aqui, esse desenho 1, é um algarismo. Porque nada mais é do que uma simbologia. O número 2 também é um desenho. O desenho do número 2, outra simbologia. Toda simbologia de número é um algarismo. Logo, número é um pouco diferente. Algarismo só pode ser esses daqui. 1, 2, 3, sucessivamente. Já número pode ser número cardinal, número ordinal, número fracionário, multiplicativo. Qualquer coisa que sirva para contar é número. Algarismo é apenas a simbologia, certo? Agora eu vou demonstrar para vocês uma dúvida que é muito relevante, muito frequente em sala de aula. Exemplo, quando o professor determina, faça as questões das páginas 20 a 40, por exemplo. Você de imediato responde, são 20 páginas, professor, de exercício? O professor diz, não são 20 páginas, faça o cálculo. Aí você imagina 40 menos 20 e 20. Estou errado, não. Só que o grande problema está na letra que esteja entre os números. Quando você tem a letra A, ou a palavra até, certo? Você vai fazer o seguinte cálculo aqui, ó. Você vai pegar o maior número, que é 40, subtrair do menor, que é 20, e adicionar mais 1, certo? De onde vem esse mais 1? Por causa da utilização dessa palavra, da letra A ou da palavra até. Devido ao fato que considera os números que aí estão, eles estão incluídos, essas páginas também serão contadas. Logo fica assim, ó. 40 menos 20, 20. Mais 1, 21. Logo, não teremos 20 páginas, mas sim 21. E se fosse até, professor, era a mesma coisa? Até também é a mesma coisa. Aí aqui, ó, olha outra palavrinha importante. A palavra entre. Se você observou, quando eu fiz com a ou até, eu adicionei 1, certo? Quando a palavra que vier não entre os números, mas antecedendo os números for entre, você vai fazer menos 1. Observe. Entre 20 e 40. Quando eu usar a palavra entre, em vez de incluir os números que aqui estão, eu estou excluindo eles. Entre, nem o 20 vai participar, nem o 40 vai participar. Com isso, o procedimento que eu tenho que fazer quando tiver a palavra entre é o maior, 40, menos o menor, que é 20. Como foi entre, menos 1. 40 menos 20, 20. Menos 1, 19. Certo? Com isso, terminamos a aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção.